Meu pai me chamou de Regi, que significa um governante sábio, em homenagem ao meu tio. Ele era o diretor de uma grande empresa. Sim, como você pode ver, temos uma empresa familiar e todos os homens da família são bons líderes. Meu pai planejou que eu também seria capaz de não estragar o nome da família e herdar o negócio após sua morte. Infelizmente, além de mim, não há mais filhos na família. Eu não tenho mãe, ela nos deixou, incapaz de suportar o temperamento de meu pai e as longas horas de trabalho. Ela queria me levar com ela, como deveria ser, mas meu pai não me permitiu perder o direito de herdeiro único de seu negócio. Então, sempre tive um bom relacionamento com ele. Apoiamos um ao outro de todas as maneiras possíveis, porque era terrivelmente difícil para mim sem minha mãe. Meu pai contratou babás profissionais de primeira linha, mas é claro, nenhuma delas conseguiu substituir minha própria mãe. Eu estava com raiva dele por me afastar da minha mãe? Sem dúvidas. No começo, eu até o odiava. E então, de alguma forma, eu me acostumei com isso. Agora não sei onde minha mãe está, mas eu sabia com certeza que quando eu crescer e me casar, vou procurar a garota perfeita para me apaixonar profundamente e ter certeza de que ela me ame de volta. Eu não queria me divorciar como meus pais, porque foi terrível. O tempo passou, eu cresci. Meu pai me sustentava financeiramente. Eu tinha a melhor escola particular da região, com os melhores professores do país. Mas também custava muito dinheiro. Mas, como eu disse, meu pai não poupava dinheiro comigo, especialmente quando se tratava de educação. Ele acreditava que era bom gastar dinheiro com educação. Caso contrário, você pode acabar levando uma vida pobre e miserável. O desejo por minha mãe não era mais o mesmo de antes, embora eu ainda a amasse em meu coração. Papai tentou ter casos com outras mulheres, mas foram todos de curta duração. E aí, eu mesmo comecei a pensar em relacionamento, porque já tinha 16 anos. Haviam diversos novos professores em nossa escola naquele ano. Nosso tutor acabou de mudar e o diretor nos reuniu e nos apresentou a senhora Steele, nossa nova tutora. Sabe, quando a vi, fiquei simplesmente sem palavras. Na minha frente estava uma jovem de cerca de 25 anos, uma morena alta e magra com um corpo lindo. Ela tinha uma voz tão linda, ela olhava para nós, examinando detalhadamente nossas expressões faciais. A senhorita Steele mais tarde se apresentou e prometeu que, como tutora, ela nos ajudaria com qualquer dúvida. Sim, eu me apaixonei por ela e não estava sozinho. Eu vi como os meninos da minha sala começaram a discutir sobre as pernas dela e isso me irritou. Logo, no primeiro encontro, nossa tutora nos deu um exercício de trabalho em equipe. Nós a conhecemos e ela a nós. Soubemos que ela veio de um estado vizinho há cerca de 3 meses, mas descobrimos que a senhorita Steele é órfã. Depois de deixar o orfanato, ela fez todos os esforços possíveis para investir o dinheiro que ganhou em conhecimento. Ela também acreditava que investir no cérebro é o melhor investimento. Mais tarde, vimos suas outras qualidades. Apesar de toda a severidade e amor pela disciplina, a senhorita Steele era perfeitamente capaz de compreender, simpatizar e também era incrivelmente responsiva. Era uma combinação rara de qualidades. A metade masculina da escola começou não apenas a gostar dela, mas também a respeitá-la muito. Ela adquiriu respeito por si mesma, sem conexões ou exibições. Percebi que tinha me apaixonado completamente pela garota dos meus sonhos. Mas eu não tinha ideia de como chegar nela, porque ela não era como todo mundo. Então, tive a ideia de convidá-la para jantar em nossa casa. E então, eu tive a oportunidade perfeita para fazer isso. Fiquei doente e não fui à escola por vários dias. Como tutora, a senhorita Steele ficou preocupada e nos ligou em casa. Apresentei-me como um empregado e pedi-lhe para que viesse à nossa casa para uma reunião, pessoalmente. Ela concordou. Eu estava tão feliz. Contei isso ao meu pai. E ele pediu ao empregado que preparasse um jantar especial. Meu pai e eu vestimos camisas sociais, ternos e a conhecemos. A senhorita Steele estava adorável em sua blusa preta, saia longa e sob medida branca. Ela veio à nossa casa e imediatamente a convidamos para se sentar à mesa. Eu estava muito nervoso, mas o jantar estava ótimo. Ela e meu pai rapidamente encontraram pontos em comum. Então, não era chato, só para mim, às vezes. No final da noite, papai decidiu dar uma carona para a senhorita Steele e comecei a fazer uma lição de casa, já que não tinha feito à tarde. No dia seguinte, na escola, minha tutora sorriu para mim e eu quase me derreti. Eu, novamente, percebi como ela era linda e que o jantar de ontem obviamente fez bem a ela, ou melhor, nosso relacionamento. E eu queria convidá-la novamente. Voltei para casa radiante e vi que meu pai também estava muito animado. Ele estava indo para um lugar e eu perguntei para onde ele estava indo. Sua senhorita Steele e eu vamos a um restaurante
para discutir algo sobre seus planos de estudo, disse ele. Perguntei por que não jantavam em casa, mas papai disse que era inconveniente convidar uma pessoa para vir para casa pela segunda vez consecutiva. Fiquei um pouco envergonhado, mas não pude fazer nada. Tentei pedir informações, mas ele disse que a conversa era para adultos e foi embora. Meu pai chegou bem tarde. Eu já estava dormindo naquele momento. Na manhã seguinte, a senhorita Steele veio até mim e disse para eu mandar um grande olá para o meu pai. Pareceu-me estúpido porque eles só se viam. Um dia depois, o encontro deles se repetiu novamente, e novamente, e novamente. Eu estava ficando nervoso com isso. O que eles poderiam discutir em tantos jantares seguidos? E por que eles não me iniciam nesse assunto? Por que estão falando de mim, né? Assim que pensei no assunto, naquela mesma noite em que meu pai voltou a procurá-la, resolvi esperar por ele. Por volta das 2, 3 da manhã, sentei-me e olhei pela janela. Quando ele chegou, vi que meu pai saiu do carro e, caramba, ele estava com ela. Eles saíram do carro abraçados. Estavam falando algo fofo um para o outro e se beijaram. Fiquei com tanta raiva naquele momento. Como ele pôde fazer isso comigo? Não falei com meu pai por vários dias. Ele não entendia o porquê. E então, descobri algo ainda pior. Meu pai disse que em breve se casará com a garota dos meus sonhos. Essas palavras quase me mataram. Eu não queria acreditar que tudo isso estava acontecendo comigo. Eu queria tanto que o casamento não acontecesse. Eu não conseguiria olhar para a senhorita Steele e vê-la como minha madrasta. Isso era horrível. Achei que deveria falar com ela, contar a ela sobre os meus sentimentos. E talvez ela recusasse meu pai? Fui ao escritório dela e fiquei bem em frente à porta. Assim que estava prestes a bater, de repente ouvi algum tipo de conversa. Sim, ele é totalmente meu. Sim, ele não vai recusar. Ele é louco por mim. Ontem ele pediu em casamento e eu concordei. Em breve, o dinheiro será nosso, querido. Disse ela a alguém ao telefone. Quase engasguei de surpresa. Naquele momento a porta se abriu abruptamente e eu caí no chão. A senhorita Steele ficou surpresa ao me ver. E então, ligou o modo de anjo e começou a se desculpar. Ela me ajudou a levantar e disse que estava preocupada comigo. Eu fiquei lá chocado e então disse a ela que estava tudo bem e fui para casa. Contei tudo ao meu pai, mas ele não me ouviu. Acusou-me de mentir e disse que eu não estava feliz por ele. Eu não sabia o que fazer. Então, no dia seguinte, fui à polícia, mostrei uma foto e contei sobre os meus receios. A polícia me disse que logo eu descobri algo. Eu estava esperando. Um dia depois, meu pai disse que o casamento seria em 2 dias. Sim, tão cedo e tão rápido. Vai ser modesto. Eles vão assinar, vamos ao restaurante pronto, disse ele. No dia do casamento, eles foram de carro até a igreja onde teriam uma cerimônia. E então, iriam buscar uma certidão de casamento. Mas eu não podia deixar isso acontecer. Então, fingi um desmaio no carro. Meu pai se assustou, disse para parar o carro e chamar a ambulância. Eu sabia que se estivéssemos atrasados com aquela encenação, a próxima oportunidade seria no mês que vem. Então, eu estava agindo da melhor maneira que podia naquele momento. Eu vi a senhorita Steele surtar. Assustado, meu pai ouviu meu coração e minha respiração. E quando finalmente chamaram uma ambulância, meio que recuperei a razão, dizendo que estava me sentindo mal. Depois de se certificar que estava tudo bem, papai quis ir para casa, mas Steele protestou, dizendo que precisava assinar e papai disse a ela que eles já eram casados diante de Deus. Tipo, de acordo com a lei, você pode assinar no mês que vem. Steele começou a pirar e um carro com luzes piscando se aproximou de nós. A polícia disse à senhorita Steele para sair do carro com as mãos para cima. No início, ela fingiu não entender nada e depois começou a fugir com o vestido de noiva. Ela foi presa rapidamente. Meu pai ficou chocado. Ele não acreditou no golpe dela imediatamente, mas no final ele acreditou. E então, ele se lembrou dos meus avisos. Que bom que não assinaram nada. Depois desse incidente, meu pai passou a me ouvir mais e também se desculpou por muito tempo por permitir tal situação. Mas está tudo bem quando se acaba bem. Se você gostou do vídeo, dê um like e escreva alguns comentários aqui embaixo. Amigos, não deixem de se inscrever e também liguem o sininho de notificação para não perder o próximo vídeo.